Benson, embora pareça um cara comum, com uma vida monótona, relacionamentos fracassados e sua tentativa de querer melhorar cada dia mais como pessoa, é algo que todos nós entendemos. Mas um cara que sabe o que quer e entende que existem coisas que estão acima da sua personalidade real, como do seu papel de chefe e o quão importante é para ele o seu trabalho. E do outro lado temos Mordecai e Rigby, dois funcionários aparentemente inúteis que só pensam em aproveitar cada momento de suas vidas, mesmo que isso lhes traga grandes consequências. Duas personalidades que durante muito tempo sempre contrastaram. Mas o mais louco de tudo isso é que durante muito tempo, em muitos dos episódios, ele chegou a ameaçar Mordecai e Rigby de demissão. Mas essa ameaça era algo que sempre terminava em advertências vazias. E embora talvez a maioria de vocês nunca tenha se perguntado isso, a curiosidade acabou me alcançando. E embora qualquer um possa pensar que ele simplesmente não os demitiu porque a série é assim, a realidade é que tudo isso pode ter um pano de fundo um pouco mais oculto do que parece. Se você conhece a série, sabe que durante muito tempo, com a quantidade de aventuras, monstros e de toda a classe de coisas estranhas que apareceram por quase mais de 5 temporadas, Benson sempre ameaçava os rapazes de demissão. E na sua época, isso foi um motivo de ódio contra esse personagem. E realmente, indo além do fato de o seu eu de 10 anos considerar o Benson como um chefe desmancha-prazeres, que não fazia nada além de pensar no próprio trabalho. Mas a realidade é que nunca conseguimos conhecer bem quem era o Benson e a razão de seu jeito de ser. Vejam bem, desde muito pequeno, o Benson foi criado num ambiente um tanto violento. Desde muito antes, ele sempre foi um garoto tímido. Aprendeu que todas as coisas nesta vida só podiam ser conquistadas se fossem pedidas aos gritos. Embora no fundo ele acreditasse que as coisas não tinham motivo para ser assim, ele sabia que sua verdadeira personalidade nunca foi ser um cara mau. Então, durante vários anos, ele tentou fazer as coisas de modo positivo e tentou realizar um de seus maiores sonhos, que era ser o melhor baterista de sua banda, Guerreiros do Trono. Mas os caras dessa banda acabariam arruinando esse sonho, sendo ele traído e menosprezado por eles. E ainda assim, sendo um baterista prodígio com um sonho frustrado, Benson não se deixaria vencer por isso. Então buscou outra forma e passatempo no qual pudesse se destacar além dos próprios limites, o que logo o transformaria num dos melhores jogadores de hóquei de mesa em competições ilegais. Mas naquela época, o Benson era conhecido como o Dragão Mortal, que também tinha seu próprio aprendiz e único amigo chamado David, a única pessoa que ele pôde considerar como seu verdadeiro amigo naquele tempo. Mas um dia, numa batalha clandestina, David acabaria morrendo por causa da derrota brutal que receberia de seu oponente, morrendo nos braços do próprio amigo. E é com este momento na vida dele que ele decidiria deixar o hóquei de mesa de lado. E de certa forma, arrependido de ter conhecido esse jogo, além disso ter feito ele perder muitas coisas valiosas da própria vida, e entre essas coisas estaria o tempo, já que depois disso ele não encontraria mais propósito em sua vida. Não encontraria mais propósito em sua vida do que terminar trabalhando num simples parque. E sem contar que, por muito tempo, nunca lhe foi muito bem no amor, digamos assim. Isso moldaria uma personalidade que, com o tempo, apagaria o sorriso de alguém que, apesar de ser muito talentoso em muitas áreas, não tinha ninguém que percebesse isso. E seu único amigo, que sim via nele um grande mestre na sua arte, já não estava com ele. Por isso, o Benson retomaria de volta os ensinamentos de seu pai, acreditando que ser um cara durão que pedia todas as coisas aos gritos era a única maneira de conseguir ser alguém. Ou simplesmente para as pessoas notarem a presença dele e, por fim, ser alguém que, pela primeira vez na vida, levassem em conta, mesmo que isso significasse se transformar num chefe mal-humorado. Isso daria início à grande disciplina e ao apego que o Benson sentiria pelo próprio trabalho, sendo que as poucas vezes em que ele era reconhecido por fazer algo de bom, sempre era por seu trabalho como gerente do parque. De alguma maneira, sentia que seus funcionários o respeitavam. Bom, tudo bem às vezes. Mas o ponto de tudo isso é que, na realidade, o Benson não era o que todos nós acreditávamos. Na realidade, era um sujeito agradável, um bom chefe e, acima de tudo, um bom amigo, embora ele não tivesse consciência disso. Em muitas ocasiões, o Benson, sempre que tinha oportunidade, ajudava seus funcionários, incluindo Mordecai e Rigby,
que, embora suas personalidades no trabalho fossem completamente opostas, Benson no fundo entendia que Mordecai e Rigby não eram pessoas ruins nem maus amigos, simplesmente eram rapazes preguiçosos que eram difíceis de fazer colocar juízo na cabeça na hora de fazer os deveres. Mas mais do que os deveres deles, era o medo constante de pensar que, por culpa deles, seu trabalho pudesse ser afetado até o ponto de ser demitido por isso mesmo, já que em alguns episódios ele chegou a se sincerar completamente, destacando o fato de que não odeia os rapazes, simplesmente odeia não ser escutado por eles e que não entendam o que significa para ele o seu trabalho, a única coisa que ele tem e que conseguiu manter de forma fixa ao longo da vida. Mas esse pensamento seria algo que mudaria com o tempo, como por exemplo em episódios como O Excelente, onde o Rigby, depois de tentar ganhar o Boné Excelente no Desafio Excelente, sofre uma reação alérgica por causa do omelete. Quando os rapazes chegam ao hospital, o Benson só ressalta que tudo era culpa deles e que se estivessem trabalhando em vez de participar nesses desafios, isso nunca teria acontecido. No que o Mordecai lhe dá um soco e ressalta que durante todo esse tempo o Benson só se preocupou com o trabalho, que na verdade não entende o que significa ter um companheiro, porque na realidade ele nunca teve amigos de verdade. Algo que faz o Benson cair em si e faz ele recapacitar realmente sobre quem é, percebendo que, apesar de tudo, o Mordecai acabou tendo razão. Centrou-se tanto no trabalho que não tinha percebido que, mais do que simples funcionários dele, aquele grupo de pessoas tinha se convertido em seus amigos e, a partir disso, Benson começaria a compartilhar mais com o grupo, não como um simples chefe, mas como o Benson, que sempre tinha sido um homem feliz e grato por poder compartilhar os dias com pessoas que realmente gostam dele no fundo, apesar da sua personalidade. E basta vê-lo bêbado para notar como ele tira essa máscara de sujeito resmungão para se tornar alguém que expressa livremente o que pensa, alguém que agradece sempre que tem a oportunidade o quão feliz ele é com seus amigos e que, apesar de tudo, independentemente se Mordecai e Rigby são uns inúteis, ele é capaz de destacar o lado bom de cada um deles. E se mencionamos Mordecai e Rigby, lembremos também que o musculoso não é exatamente seu funcionário favorito, e talvez resulte no mais estressante de todos os rapazes. Mas apesar de tudo isso, o Benson choraria e diria algumas palavras no suposto velório de despedida do musculoso. Se não fosse pelo fato de acreditar que seria a última vez que veria o amigo, ele nunca teria tomado a decisão de ser sincero naquele estado, meio bêbado, sem se importar com o que os outros pensariam ao vê-lo totalmente melancólico e saindo por completo do papel de chefe resmungão de sempre. E embora no final tudo não passe de uma pegadinha, nota-se o quanto ele fica irritado por ser forçado a sair de sua zona de conforto e tirar sua máscara de chefe durão à toa. Mas acredito que com tudo isso podemos entender que, apesar de ser um chefe exigente, moldado por uma vida de traições, estresse e solidão, o Benson terminou encontrando nos rapazes uma família disfuncional. Mordecai e Rigby, com todos os seus defeitos, representavam aquela conexão emocional que o Benson tinha perdido muito tempo atrás com a única pessoa que ele chegou a considerar seu amigo de verdade. E a prova definitiva de tudo isso foram as vezes em que ele sacrificou sua própria vida e estendeu a mão para ajudar os rapazes. Realmente, o Benson é um personagem incrível que nós só conseguimos compreender de verdade muito tempo depois, quando deixamos de vê-lo apenas como um simples chefe. Mas me diga você, o que você acha de tudo isso? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.